O Garou voltou a lutar contra o Saitama e ele conseguiu aumentar ainda mais o seu poder ao mesmo tempo em que avançou com a sua monstrificação. E além disso, pode ser que o grande segredo por trás da monstrificação do Garou tenha sido finalmente revelado. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. O capítulo começa mostrando a equipe de heróis feridos que estava dentro do helicóptero de resgate, e vemos que eles estão preparando alguns botes infláveis para poderem ir embora do campo de batalha. E nesse momento, Sekingar começa a dizer para todos que eles precisam ser rápidos, pois apesar de tudo ter ficado calmo e aparentemente os combates já terem terminado, a verdade é que eles ainda não sabem se todos os inimigos foram derrotados ou não, e por isso é perigoso demais eles ficarem parados ali. E na sequência, o Lightning Max pergunta ao Sekingar se por acaso ele sabe o que foi que aconteceu com a Centopeia Eremita e com a água do Oceano Maligna, que assim como surgiram do nada e começaram a tocar o terror, também foram feitas em pedaços rapidamente, mas eles não fazem ideia de quem fez aquilo com os dois monstros gigantes. E nesse momento Tareu se intromete na conversa, dizendo que quem derrotou esses monstros com certeza foi o Tio, se referindo ao Garou. Afinal, o Tareu nunca ficou sabendo qual é o verdadeiro nome do Garou, e por isso ele sempre chama o caçador de heróis de Tio. E o mais interessante é que o Tareu fala que o Tio é um herói incrível e que já salvou ele várias vezes, e então o Cavaleiro Sem Licença se aproxima do moleque e pergunta se por acaso esse Tio a quem ele se refere não é um cara que usa uma regata, se referindo ao Tank Top Master. Afinal, o Cavaleiro Sem Licença foi junto do Tank Top Master até o campo de batalha, e depois que eles se separaram, o Cavaleiro não teve mais notícias do herói bombado, que agora tá gordão falando nisso. Mas enfim, que isso levanta uma questão bem interessante sobre o quanto cada herói vai subir nos rankings da associação depois que essa batalha terminar, e o Tank Top Master com certeza vai ser um dos que mais vai ganhar pontos pela participação dele. E inclusive eu posso fazer um vídeo falando somente sobre isso, sobre o quanto cada herói contribuiu durante essa missão e qual seria a pontuação justa para cada um deles. Então diz aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo a respeito disso. Mas enfim, que depois o campo de batalha volta a tremer violentamente, e ao mesmo tempo em que o chão treme, todos começam a escutar barulhos muito altos vindo dos céus. E galera, na cena seguinte vemos que esse barulho está vindo de vários golpes que o Garou está desferindo contra o Saitama. E de algum modo os dois estão lutando vários quilômetros acima do chão. Mas o interessante é que a princípio somente o Garou está atacando, enquanto o Saitama não faz nada além de se esquivar de todos os ataques. Lembrando que no capítulo passado o Saitama disse que o Garou não é um monstro e por isso eles não tinham motivo para lutar. Porém, após um tempo sendo atacado, o Saitama decide revidar e então ele dá um soco em direção ao Garou. Mas o caçador de heróis consegue desviar e contra-ataca com um chute que joga o careca com muita força contra o chão. E na sequência o Garou avança contra o Saitama e ataca ele com o mesmo golpe que ele usou para derrotar a Centopeia Eremita. E lembrando que a Centopeia era de nível acima de dragão, mas mesmo assim esse ataque cortou ela no meio com facilidade. E agora o Garou conseguiu acertar esse mesmo golpe bem no meio da cabeça do Saitama. E o ataque foi tão poderoso que fez o Saitama dobrar os joelhos, além de destruir completamente o chão ao redor dos dois e fazer com que vários raios saltassem debaixo da terra. Porém, a cabeça do Saitama é tão dura que nem mesmo o punho matador de deuses do Garou conseguiu ferir ele. E na sequência vemos o careca dar um pulinho para empurrar o braço do Garou usando a própria cabeça. E isso faz com que a força do ataque do Garou volte contra o seu próprio punho. E desse modo o braço do caçador de heróis é estilhaçado como se fosse de vidro. Mas galera, logo em seguida simplesmente cresce um braço novo no lugar do antigo, de modo que o Garou fica completamente ileso. Pois é, o Garou tá com um fator de cura tão avançado que no mínimo iguala ele ao Homem Zumbi. E outra coisa interessante é que ficou evidente que essa nova aparência do Garou não é somente uma armadura recobrindo o seu corpo, e sim uma transformação completa que fez com que o seu corpo virasse uma estrutura que se assemelha bastante a um cristal. E possivelmente aquela parte do seu rosto que voltou a ter aparência humana após a luta contra o Silver Fang foi graças ao fato do coração do Garou ter sido atingido pelos ataques do seu ex-mestre e parte da sua monstrificação ter sido revertida, e não somente pelo fato de um pedaço da armadura ter sido quebrada pelo soco do Silver Fang. Então, se a gente parar pra pensar, se o velho mestre tivesse atacado o Garou com a intenção de derrotar ele, ao invés de somente fazê-lo mudar de ideia, então a cabeça do caçador de heróis teria simplesmente se estilhaçado, e desse modo o Silver Fang no mínimo teria saído com um empate da luta contra o seu ex-discípulo. Mas enfim, que na cena seguinte o Garou dá outro soco que acerta em cheio a cabeça do Saitama. Mas tudo que o caçador de heróis conseguiu com esse ataque foi deixar o Saitama irritado. E isso porque o careca não entende o motivo do Garou estar atacando ele, afinal o Saitama não vê nenhuma razão para eles lutarem.
e por isso ele revida dando um soco que joga o caçador de heróis para longe. E por coincidência, esse golpe do Saitama faz o Garou parar exatamente onde estão os heróis da equipe de resgate. E nesse momento o Tareu reconhece o Garou e corre para perto dele. E os próprios heróis da equipe de resgate inicialmente pensam que o Garou é um aliado deles, afinal o Garou ajudou eles a fugir da centopeia eremita. Mas na sequência é mostrado que o caçador de heróis está sentindo muita raiva do Saitama, porque mesmo após ter evoluído tanto, ele não consegue fazer frente à força esmagadora do careca de capa. E o mais incrível é que esse sentimento de raiva do Garou faz ele evoluir ainda mais na sua monstrificação. E então vários espinhos começam a surgir nas suas costas, ao mesmo tempo em que ele fica maior e mais assustador. E ao verem a transformação que o Garou está sofrendo, os heróis da equipe de resgate percebem que quem está na frente deles na realidade é um monstro. E por isso eles correm até o Tareu e puxam o moleque para longe do caçador de heróis. E em seguida é mostrado que a equipe de resgate já preparou 2 botes infláveis e todos os heróis feridos estão dentro deles. E por isso eles decidem que é melhor ignorar o Garou e simplesmente fugirem para não acabar colocando em risco a vida dos feridos e dos reféns. Porém, o Tareu pula do bote e nada de volta até onde o Garou está. E nesse momento tem o tão aguardado reencontro dos dois. E o mais incrível é que apesar do Garou ter evoluído ainda mais na sua monstrificação, ele ainda mantém a sua consciência intacta e ele inclusive reconhece o Tareu, em uma cena que é exatamente igual ao momento em que os dois se encontraram no final da 2ª temporada do anime. E lembrando que daquela vez o Tareu se assustou com a aparência do Garou e por isso ele saiu correndo desesperado. Mas dessa vez, apesar do Garou estar muito mais assustador, o Tareu é corajoso e promete a si mesmo que ele não vai sair correndo. E então o moleque começa a chorar e diz ao Garou que apesar de ele tentar parecer um monstro, na verdade o Garou é um herói. E o Garou começa a discutir com o Tareu, dizendo para o moleque olhar direito para ele, porque ele se transformou sim num monstro de verdade. E galera, se o Garou tá precisando discutir com uma criança para provar que ele é um monstro de verdade, então é porque a tal monstrificação dele foi um fracasso total. Não que isso diminua a evolução do Garou em relação à sua força. Afinal, é inegável que o Garou evoluiu tanto nesse arco que ele provavelmente está entre os 5 mais fortes do mangá nesse momento. Mas o fato do Garou não ter conseguido se tornar mal vai tirar todo o peso dessa batalha final contra o Saitama. Afinal, não vai ser uma batalha do mal contra o bem, e sim uma batalha entre 2 heróis. Mas enfim que o Tareu fica chorando e pedindo pro Garou parar de tentar ser um monstro, porque se as coisas continuarem assim, todo mundo vai começar a odiar ele. E nesse momento o Saitama se aproxima dos dois, e o careca diz que o Garou está sendo um péssimo aluno pro Silverfang, e o velho vai chorar quando descobrir que além de caçar heróis e destruir dojos, o seu ex-aluno agora está fingindo ser um monstro e fazendo crianças chorarem. E o Saitama ainda dá uma lição de moral no Garou, mandando ele parar de agir igual uma criança birrenta e começar a ser um adulto de verdade. Mas nesse momento o Saitama percebe que o motivo do Garou estar bravo pode ser por ele tê-lo ofendido mais cedo, no momento em que disse ao Garou que ele não se parecia em nada com um monstro. E por isso o careca tenta amenizar a situação, dizendo que o cosplay de monstro do Garou até que é legalzinho. E galera, eu não sei se vocês perceberam, mas o Garou não tá muito diferente dos outros monstros de fantasia que foram apresentados até agora, como o Homem-Fênix e o Palhaço Irritante. Afinal, é característica desse tipo de monstro ter um fator de cura ridiculamente elevado, além de evoluírem o seu poder de combate numa velocidade incrivelmente alta, e também terem uma obsessão em deixarem a própria identidade de lado para tentarem se tornar um personagem fictício que eles idealizaram. Então, será que essa obsessão do Garou em se tornar um monstro fez com que ele se transformasse numa criatura similar aos monstros de fantasia? Pois é, tudo indica que foi isso que aconteceu durante a monstrificação do Garou, porque se a gente analisar a forma como a força do Garou evoluiu ao longo desse arco, dá pra notar que no começo ele evoluía da mesma forma que o Saitama fez no começo do seu treinamento, ou seja, levando tanto o seu corpo quanto a sua mente até o limite entre a vida e a morte, e cada vez que ele se recuperava ele ficava mais forte do que era antes. Porém, diferente do Saitama, que nunca sofreu nenhuma transformação, com exceção do fato de ter ficado careca, o Garou em determinado momento sofreu uma real monstrificação. Então eu acho que durante o processo de romper o seu limitador, o Garou cometeu um erro e deixou os seus sentimentos negativos superarem a sua força de vontade. Afinal, o intenso desejo do Garou em negar a sua própria identidade e se transformar em um monstro pode ter feito com que ele virasse um monstro de fantasia. E inclusive isso explicaria o porquê do Murata ter passado vários meses revisando a luta do Homem-Fênix. Afinal, foi naquela luta que o conceito dos monstros de fantasia foi introduzido na obra. E lembrando que isso é algo exclusivo do mangá do Murata, já que na webcomic a luta contra o Homem-Fênix durou somente 2 páginas. E essa monstrificação estranha do Garou nunca teve uma real explicação na webcomic.
Mas como o Murata é extremamente detalhista com o mangá, então não é impossível que ele tente justificar essa transformação do Garou. Mas enfim, que essa parte é só uma teoria que eu elaborei aqui, então diz o que você acha a respeito disso aí nos comentários. E voltando para a análise do capítulo, na cena seguinte vemos o Saitama se aproximar do Garou. E nesse momento o Tareu percebe que o Garou está se preparando para atacar. Mas então o garoto implora ao Garou para que ele não machuque mais ninguém, ou senão as pessoas vão começar a pensar que ele é um monstro de verdade. Porém o Garou ignora o pedido do Tareu e simplesmente manda o moleque se afastar. Mas então o Saitama chega bem perto dos dois e oferece a própria cara pro Garou bater, e ainda fica provocando o ex-aluno do Silver Fang, perguntando se por acaso ele tá com medinho. E isso deixa o Garou furioso, e então o caçador de heróis aproveita essa chance para acertar um soco com força total bem no meio da cara do Saitama. Mas tanto para surpresa do Garou quanto para surpresa do Tareu, o careca nem sequer sai do lugar e fica com a mesma expressão de tédio que ele sempre tem. E depois o Saitama ainda olha pro Tareu e diz que ele não vai se machucar com os golpes do Garou. Então o moleque não precisa ficar preocupado com a possibilidade do Garou ferir alguém. Pois é, a sinceridade do Saitama chega a ser cruel. Mas enfim que o Garou aproveita o momento em que o Saitama está distraído falando com o Tareu e tenta dar outro soco no careca. Porém, como o Tareu está perto dele dessa vez, o Saitama simplesmente ataca o Garou antes, jogando ele pra longe com um tapa, e dizendo que é melhor que eles continuem essa luta em um outro lugar. E na cena final do capítulo, o Saitama pergunta ao Tareu se ele quer que o Garou seja impedido, mas sem ser morto. E após o Tareu confirmar que sim, o Saitama diz que então é só deixar tudo com ele, e o careca começa a caminhar em direção ao Garou para colocar um ponto final na brincadeira de monstro do ex-aluno do Silver Fang. Pois é, aposto que nesse momento o Garou tá se sentindo igual uma criança prestes a levar umas chineladas da mãe. Mas galera, a forma como as coisas estão acontecendo depressa nessa reta final do arco da Associação de Monstros é no mínimo bem estranha, já que o Murata costuma prolongar ao máximo as lutas, e no ritmo como as coisas estão indo agora, se for igual ao webcomic vai levar no máximo mais uns 2 ou 3 capítulos para encerrar esse arco. Então eu acho que o Murata tá guardando um plot twist para os próximos capítulos. E se eu tivesse que apostar, eu diria que ainda vamos ver os heróis da classe S retornando ao campo de batalha e insistindo para assumirem a luta contra o Garou no lugar do Saitama, além de que não é impossível que o God apareça pro Garou quando ele estiver prestes a ser derrotado e ofereça para ele mais poder. Afinal, o God fez a mesma oferta para o Mendigo Imperador, para Psychos e até mesmo para Tatsumaki, mas o God esperou até o momento de maior desespero para surgir e fazer essa oferta. Então é perfeitamente possível que no final o Garou aceite fazer um acordo com o God em troca de mais poder para ser capaz de realizar o seu objetivo de se tornar o Mal Supremo. E aí sim a batalha final desse arco vai ser um duelo do bem contra o mal. Mas enfim galera, por esse capítulo é isso. Não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal e também se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo quando tiver vídeos novos por aqui. Até o próximo vídeo nerd, valeu, fui!